Você já se sentiu preso de alguma forma? Preso em uma situação que parece não ter saída, preso pelas dívidas, pelas enfermidades, por problemas que você não consegue resolver sozinho? Você precisa de respostas, mas não sabe por onde começar? A Bíblia tem uma resposta para você. Está escrito em Jeremias 33, verso 3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você que está me ouvindo no início desse ano, no início de uma nova semana, ou mesmo no começo de uma nova fase da sua vida, saiba que esse vídeo não chegou até você por acaso. Nesse ano de 2026, você verá o impossível acontecer. Deus vai agir de forma sobrenatural na sua vida. Você verá portas se abrindo onde só havia muros, correntes sendo quebradas onde você só via prisões. Amém? Hoje eu quero te mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o Deus que age de maneira sobrenatural e que pode transformar o impossível em realidade. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você está passando por uma situação impossível agora, escreva nos comentários assim: nada é impossível para Deus. Eu quero começar te contando uma história que está no livro de Atos, no capítulo 12. É a história de Pedro, o apóstolo. Pedro estava preso, literalmente, mas não era uma prisão qualquer. Ele estava acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Aos olhos humanos, não havia saída para ele. Era completamente impossível. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. Você percebe o que aconteceu aqui? Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. E Deus respondeu à oração. Isso me faz pensar o seguinte: quantas vezes nós desistimos antes de ver o milagre? Quantas vezes olhamos para uma situação impossível e pensamos assim: não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas a igreja não desistiu de Pedro. A igreja continuou orando e Deus agiu. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força. Tem situações que você não vai resolver com o seu conhecimento. Tem portas que você não vai conseguir abrir com as suas conexões, com o seu network, como algumas pessoas gostam de chamar. Mas você vai vencer com seus joelhos dobrados. Você vai resolver com a sua oração, com o seu clamor. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A oração é uma arma espiritual, irmãos. Ela move o céu. A oração quebra correntes. E eu quero que você saiba hoje, o Deus que libertou Pedro é o mesmo Deus que pode te libertar da prisão que você se encontra agora. Eu mesmo já me deparei com uma situação em que não tinha mais nada para ser feito. E só quem já passou por isso sabe como é desesperador. Eu já vivi situações em que eu não sabia nem como orar, não sabia o que dizer nas orações. Você já passou por isso? Você já chegou em um ponto em que
as palavras faltam, em que você só consegue chorar diante de Deus, só consegue dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu já estive nesse lugar. E foi justamente nesses momentos que eu aprendi que a oração não precisa ser bonita, não tem que ser eloquente, não precisa ter palavras elaboradas. Às vezes, a oração mais poderosa é aquela que sai do coração quebrantado. É aquela que você faz com lágrimas nos olhos, sabe? É quando você simplesmente diz assim: Deus, eu preciso de Ti, eu não consigo sozinho. E sabe o que eu descobri? Que Deus ouve essas orações. Deus responde essas orações. Deus age quando nós reconhecemos a nossa dependência total dEle. Porque a verdade é que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós precisamos de Deus. E quando nós clamamos a Ele, Ele responde. Eu vou te falar 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12 e que você deve levar para a sua vida nesse novo ano, se você realmente quer ver o impossível se tornar realidade. Primeiro princípio: a oração é uma arma espiritual. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com seus joelhos dobrados. A oração é a arma mais poderosa que você tem, pois ela te ajuda a vencer batalhas contra inimigos que não são visíveis aos olhos humanos. Segundo princípio: a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. O clamor da igreja em Atos 12 foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. A sua oração tem poder. Não porque você está orando, mas porque o Deus que te ouve tem poder para mover céus e terra. A sua oração move o céu. Creia nisso. Terceiro princípio: a oração precisa ser constante. A igreja não parou de orar, mesmo quando parecia tarde demais. Muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Deus nunca falha. Antes de continuar, eu quero te dar um aviso rápido. Eu tenho certeza que uma das suas metas para esse ano é ter mais intimidade com Deus, ter momentos de reflexão, oração e leitura da palavra. E pensando nisso, nós aqui do Minuto com Deus criamos o livro Uma Palavra para Cada Dia, que agora está disponível no formato PDF por apenas R$ 9,90. Para você adquirir, clica no link que vai estar aqui no comentário fixado do vídeo. Quando você adquire, você recebe na mesma hora no seu e-mail e já pode começar a mudar a sua vida, sua mentalidade e a sua caminhada com Deus. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas. Você olha para as contas e não sabe como vai pagar. Olha para o boleto vencido e sente o peso da dívida te esmagando. Você pode estar acorrentado pelas enfermidades. Você já foi em tantos médicos, já fez tantos exames, tomou tantos remédios e nada muda. E você se sente preso nessa situação. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, por traumas que você não consegue superar, feridas que você não consegue curar, mágoas que você não consegue perdoar. Você pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Você já tentou parar tantas vezes, você já prometeu que ia mudar, mas você se sente fraco, você se sente impotente. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você, pessoas que já desistiram da sua vida, que já te deram como perdido. Talvez existam portas que estejam fechadas há anos na sua vida. Porta de emprego, de relacionamento, porta de restauração, de cura, e você já não sabe mais o que fazer. Mas eu quero te dizer, Deus tem poder para abrir os portões de ferro, para quebrar as correntes e para fazer o impossível acontecer. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Eu não sei qual é a situação impossível que você está enfrentando.
Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. O Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir o caminho para você. O Deus que derrubou os muros de Jericó pode derrubar os muros que estão te cercando. O Deus que ressuscitou Lázaro pode também ressuscitar os seus sonhos. Em 2026, você verá o impossível acontecer. Você verá Deus agir de forma sobrenatural na sua vida. Mas isso não vai acontecer porque você é forte ou porque você é capaz. Isso vai acontecer porque Deus é poderoso. Você precisa fazer a sua parte. Você tem que orar, clamar a Ele e confiar. Não desista, não pare de orar só porque você não viu a resposta ainda, ou porque parece que Deus não está te ouvindo. Continue orando, continue crendo, porque Deus, irmãos, pode fazer coisas impossíveis. Muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora. Muitas vezes Deus age quando você já não tem mais forças, mas Ele sempre age. Ele nunca falha, nunca te abandona e nem te esquece. Creia nisso. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Quais são as suas metas para 2026? O que você precisa deixar no passado? Qual é a vida que você quer ter nesse ano? Apresente tudo isso diante do Senhor agora e vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado pela história de Pedro. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, naqueles momentos em que nós não sabemos mais o que fazer. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. O Senhor é o Deus que quebra correntes que ninguém pode quebrar. O Deus que faz o impossível acontecer. Assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os teus filhos e as tuas filhas. Que toda prisão emocional seja desfeita. Toda prisão espiritual seja quebrada e toda prisão financeira seja rompida. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Que cada um seja atendido de acordo com a Tua vontade, Senhor. Olha com amor e compaixão para cada nome que está sendo colocado aqui diante do Senhor. Cada situação impossível que está sendo trazida aos Teus pés. Derrama a Tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as contas. Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam. Derrama a Tua bênção, meu Pai. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos, desanimados e sem esperança. Fortalece aqueles que estão cansados, os que já não têm mais forças para continuar. Eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Aqueles que estão presos no alcoolismo, nas drogas, na pornografia, em qualquer tipo de vício que tem destruído as suas vidas. Que haja libertação verdadeira, pois na Tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós oramos confiando na Tua vontade e na Tua soberania. E por isso já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. É só você clicar aqui no botão compartilhar e mandar para as pessoas que você ama. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você também pode ser abençoado através do método Vida Abundante, que é um treinamento online que eu criei para te ajudar a ter uma vida mais cheia da presença de Deus, em todas as áreas da sua vida. É só você clicar aqui no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu terei muita alegria em fazer parte dessa jornada de crescimento e de fé na sua vida. Deus te abençoe
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21. Irmãos, o capítulo 6 de Mateus traz, junto com o capítulo 5, o capítulo 7, traz aquilo que nós chamamos de o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E Jesus, aqui no capítulo 6, nos dá uma lição tremenda, uma lição atemporal, sobre onde nós devemos depositar o nosso coração. E Jesus nos orienta como viver conforme os valores do reino de Deus. Porque o mundo, ele quer nos impor os seus valores, os seus princípios. Mas Jesus, mais uma vez, ele nos ensina como viver conforme os valores de Deus, os valores do reino de Deus. As pessoas para quem Jesus falava, as pessoas a quem Jesus dirigia a palavra, viviam num contexto de dificuldades. Muitas dessas pessoas enfrentavam pobreza e insegurança. Por isso, alguns colocavam as suas esperanças no acúmulo de riquezas e possuíam bens como garantia de segurança e felicidade. Isso naquela época já era assim. Imagina nos dias de hoje. As pessoas até hoje colocam a sua esperança no dinheiro. Elas não colocam a esperança em Deus, colocam a esperança no dinheiro, no acúmulo de riquezas. Por isso, o Evangelho, ele tem sido deturpado, de certa maneira, através dessa mensagem de que se você serve a Deus, você tem que ser rico. Essa mensagem foi propagada durante muitos séculos e contaminou a essência do Evangelho. Porque se nós formos examinar todas as vezes que Jesus falou a respeito do dinheiro, Jesus não mandou nós ficarmos ricos, Jesus não mandou nós acumularmos riquezas. Eu vou ler o texto daqui a pouco. Jesus sempre deixou muito claro o papel do dinheiro na nossa vida, dizendo que nós não devemos ter o dinheiro como nosso Senhor, como um Deus. Se nós quisermos servir a Deus, nós não podemos servir ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o Deus das riquezas. Então eu creio que essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, essa reflexão, ela vai servir para muitas pessoas compreenderem o papel do dinheiro, a importância da riqueza na vida delas. Porque o alerta de Jesus foi direto aqui nessa mensagem. Não acumulem tesouros na terra. Não é que nós não devemos acumular tesouros, mas não acumulem tesouros na terra. Ou seja, existe um lugar certo onde nós devemos acumular tesouros. E onde que é? No céu. O texto é Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 21.
Diz assim a palavra do Senhor. São palavras de Jesus, tá? Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E o verso 21, Jesus conclui esse pensamento, essa reflexão, dizendo assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu quero refletir com você nessa palavra hoje. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Essa é uma mensagem muito importante e eu gostaria muito que ela alcançasse milhares de pessoas. Por isso, eu quero que você me ajude a fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Como que você pode fazer isso? Dê o seu like no vídeo. O seu like faz com que essa mensagem seja impulsionada de maneira natural, de maneira orgânica. E ela alcança muitas vidas, porque o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. São coisas muito simples e coisas que não lhe custam nada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela Terezinha Ana Bertoni. Obrigado por ser membro do canal, Terezinha. Orar pela Viviane, pelo o filho da Marilis. Orar pela Gabriela Mendonça, pelo Adson Rodrigues, que pede oração pela vida espiritual, pela família, pelo renovo, pela saúde. Eu vou relatar um comentário colocado aqui pela Ladjane Santos Moraes, porque ela tornou público aqui nos comentários. Ela colocou assim, ó: estou vivendo um período difícil, pastor. Há 1 mês meu marido me deixou. É difícil a separação, mas o pior é cuidar de nosso filho autista sozinha. Orem por nós, por favor. Irmã Ladjane, conte com a minha oração. Conte com a minha intercessão. E conte com a oração dessas pessoas que estão nos assistindo aqui também. Tem irmãs e irmãos muito amados, muito queridos aqui, que oram uns pelos outros. Eu peço que você que está me assistindo deixe uma mensagem de esperança, de fé para a irmã Ladjane. Amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, ó, Ladjane Santos Moraes. Estou orando por você. Você vai vencer esse deserto, em nome de Jesus. Você vai vencer esse deserto. Amém? Pai amado e querido, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa palavra tão profunda, tão reveladora, tão transformadora que o Senhor nos concedeu hoje. Eu quero colocar diante do Senhor o meu coração e os corações de todas as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive da irmã Ladjane.
que está passando por um tempo difícil na sua vida. Que o Senhor dê força à tua filha, que o Senhor encha ela de graça, de unção, que o Senhor dê recursos a ela, Pai, dê sabedoria nesse momento tão complexo, tão delicado, para que ela conduza a sua vida e a vida do seu filho da melhor maneira. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender essa verdade que nós ouvimos aqui hoje. Ensina-nos, Pai, a não focar, a não acumular tesouros aqui na terra, porque aqui tudo é passageiro, tudo é vulnerável. Que possamos focar naquilo que é eterno, que possamos colocar o nosso coração nas coisas do alto, lá onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem tocar. Queremos valorizar o teu reino, buscar viver em amor, em justiça, com generosidade e com fé, porque cremos que esses são os verdadeiros tesouros que vão permanecer para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração esteja firmado em Ti, que a nossa vida seja marcada por prioridades que estejam alinhadas com a Tua vontade. Dá-nos sabedoria para guardar o nosso coração, conforme a Tua palavra nos orienta em Provérbios. E que todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes reflitam o Teu amor e a Tua graça. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todas essas pessoas que deixaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa pessoa nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Visita cada família representada aqui. Derrama sobre eles a Tua cura. Restaura, Senhor, relacionamentos que foram abalados por qualquer motivo. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam trabalhar, Senhor. Que possamos viver em obediência à Tua palavra. Dá-nos o sustento, dá-nos a provisão, o pão nosso de cada dia nos dê durante essa semana. Obrigado, porque em alguns lugares do Brasil e do mundo já está acontecendo a chuva que nós tanto esperávamos para que a terra volte a produzir o fruto, para que a umidade do ar seja restabelecida. Obrigado pela chuva que já está acontecendo. Que o Senhor traga a chuva no tempo certo, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a vida de cada pessoa que acompanhou essa transmissão. E que, através do Teu Espírito Santo, essa palavra possa chegar no coração dele e no coração dela. E que ela possa entregar a sua vida a Cristo. E viver uma vida abundante. Não apenas aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida nesse momento. Amém? Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus. Tenha uma semana incrível, tenha uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, de milagre, de cura, de promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, estenda o rosto e que o Senhor te conceda a paz. Amém?
Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.